Então, antes de avançarmos aqui nos itens de deliberação, como é de praxe, né? Eu vou fazer aqui a demonstração das atividades que foram realizadas aqui no período de agosto até agora, tá? E eu quero começar aqui trazendo nome para essas pessoas que são ignoradas no dia a dia do nosso condomínio, que são Dona Jocimara, né, a líder de limpeza, a Dona Cícera, a Dona Cristiane, Suelen, Dayana, Senhor Marcos, Senhor Carlos, a Lilian, Dona Marini, Dona Dinamar, pessoas que trabalham para a limpeza do nosso condomínio, né? São pessoas importantes para o bem-estar e pouco reconhecidos no dia a dia, né? Tem pessoas que nem os cumprimentam, isso, sem dúvida, é uma atitude lamentável, já que eles contribuem tanto para o bem-estar de todas as famílias aqui do condomínio. Na equipe de segurança, nós temos aqui o senhor Adriano, que ele gosta de ser chamado de Adrian, o senhor Edson, Rodolfo, o senhor Daniel, carinhosamente chamado de pastor, o senhor Jorge, nosso cantor aí, de vez em quando eles dão umas palhinhas para a gente, eu publico aí nos vídeos que eu compartilho com os moradores, senhora Verusca, senhora Kelly, senhora Joyce, acho que poucos veem a Joyce, porque a Joyce sempre está na portaria, fica lá escondidinha, senhora Daniela, Valéria, senhor Gustavo e senhora Lídia. Essas são pessoas que no dia a dia estão presentes aí, escondidos ou na guarita ou pelos cantos, fazendo um serviço importante da nossa segurança. Na manutenção do Abrolhos, nós temos o senhor Guilherme, o senhor Edson e o senhor Paulo. Muitas pessoas acho que conhecem, porque eles fazem também o trabalho de atendimento nas unidades, né? Na jardinagem, o senhor Marcos, membro novo aí da Pison. Em relação ao Pison, tem uma notícia importante aqui, conversando com o dono da Pison, o senhor Giovanni. Em breve, eu vou disponibilizar não só o cronograma de atividade que eles realizam, como ele também vai nos compartilhar um software muito parecido com esse que nós já temos aqui no Abrolhos, para que os moradores tenham uma visão mais imediata, podendo acompanhar o antes e o depois do que está sendo realizado, tá? Então, essa é uma novidade que tanto o Abrolhos como a Central vai disponibilizar para os moradores. Na equipe da administração, nós temos a Ive, é uma pessoa que tem ajudado bastante o condomínio, tem organizado, uma pessoa brava, pega no pé de todo mundo, mas é uma pessoa sensível e que tem trazido aqui um resultado muito bom, tem sido um backup importante aí, eu agradeço muito o trabalho que ela realiza junto com a Ana. E aqui nós temos a Tainá e a Denise, que trabalha na expedição, né? Por enquanto, nós estamos fazendo esse trabalho de 2 pessoas. Me parece que aquilo que era só um vislumbre que eu tive em 2020, quando eu fiz uma enquete, perguntei para os moradores do Abrolhos se eles queriam que fosse feita a entrega nas unidades, o principal objetivo era poupar que uma posição, que era a posição do controlador de acesso da portaria de serviço, que essas 2 famílias, porque são 2 pessoas, né, que se alternam, perdessem o emprego. Então, naquele momento de lockdown, em que nós proibimos a entrada de prestadores, não fazia sentido aquela posição. E aí, então, a saída que eu encontrei foi que essa pessoa, né, nos ajudasse na administração e que aquele possível ócio fosse transformado
num serviço que seria não só conforto para os moradores, mas também, naquele momento, impedir que as pessoas ficassem trafegando, né, no momento que as autoridades sanitárias do país pediam para que a gente ficasse quietinho dentro de casa, se possível, né? Então, logo depois, nós entendemos o início dessa transformação, o consumo começou a intensificar no mercado online. Eu, então, trouxe para os senhores essa posição de expedição, que começou a ajudar essa pessoa que antes estava ali por conta da necessidade específica. Nesse momento, no final do ano, nós tivemos um volume ainda muito maior e contratamos esporadicamente aí essa posição que a senhora Denise está ocupando, né? Vamos ver se a coisa continua, tá? E aí, futuramente, eu trago para os senhores. E aqui, vou falar brevemente aqui das coisas que foram feitas, são vários slides, mas a gente precisa demonstrar as coisas que aconteceram e que, com a ajuda das minhas conselheiras queridas, Marcela, Ivone, Roseli e Thalita, me autorizaram a fazer as reformas das espreguiçadeiras, dos ombrelones, né? Um custo inferior ao de um novo, mas com a qualidade semelhante. Então, nós temos agora uma área reformada, né? E muito agradável. Nós fizemos também, já com autorização de Assembleia, a reforma do mobiliário tanto do espaço gourmet, a parte externa, né, quanto das churrasqueiras, das banquetas, também com um custo bem inferior à compra de uma nova. Tivemos que comprar uma geladeira nova, porque depois de 10 anos, né, usando, foi necessário. Implementamos, a pedido de moradores, inclusive a senhora Priscila vivia me pedindo para que a gente instalasse purificadores nos salões, né? E nós fizemos isso. Trocamos o tecido mais uma vez por um tecido sintético agora, para facilitar a limpeza, já que esse aqui é um item que sempre os moradores reclamavam, e até agora está dando muito certo. Fizemos também a troca aí dos estofados do salão infantil. Instalamos cortinas que não havia nesse espaço, o que trouxe não só conforto, né, quando está muito quente, mas também a privacidade que antes ficava comprometida, né, porque estava completamente aberto e agora houve uma melhora. Fizemos aí a reforma dos estofados das cadeiras, né? Fizemos a pintura geral, fizemos aí a troca também do salão adulto, veja o antes e depois. Novas cortinas serão instaladas até o final desse mês. Fizemos aí a reforma da brinquedoteca, dos brinquedos, dos puffs, da sala de massagem, instalamos as velas eletrônicas. Eu sei que uma vela aromática de verdade é muito agradável, mas é perigosa, né, por questão de incêndio, então nós temos uma versão aí para atender pelo menos o visual. Fizemos a reforma das nossas churrasqueiras, adquirimos, com a autorização das conselheiras, novas grelhas que agradou os usuários, né, os nossos vizinhos. E lembrando que a qualidade desse equipamento tem uma garantia de até 12 anos. Então, embora tenha sido caro, é de qualidade. Tivemos que, infelizmente, tirar a casinha, que as crianças gostavam tanto de brincar ali, mas com o tempo, infelizmente,
não teve mais condição de restauro. Fizemos a reforma do banco, das floreiras, e o polêmico trabalho de reforma das rachaduras, né, a troca aí do rejuntamento geral, infelizmente teve atraso, e aí o pessoal estava doido, querendo me matar, as crianças todas de férias, aí as mães doidas para ficar com as crianças brincando, e aí não liberava, mas o resultado final, com certeza, demonstra aí a razão e a necessidade que nós tínhamos de fazer isso. Aperfeiçoamos aí as quinas, os pais tinham preocupação de que as crianças se machucassem na sala de luta, tá? Fizemos aqui pinturas e retoque nas garagens, as manutenções, implementação nova com o AVCB que nós conseguimos durante esse ano. Recentemente nós fizemos aí a limpeza das caixas de gordura, do esgoto. É importante lembrar que o tratamento que nós fazemos não tem gerado nenhuma presença de escorpiões aqui no Abrolhos, diferente do que tem acontecido em outros subcondomínios, né? Especificamente no Mantiqueira. Fizemos pintura dos portões, do WC dos funcionários, compramos um micro-ondas porque viram a quantidade de colaboradores, quando chega na hora do almoço, era uma fila grande, porque tinha que ficar esperando, então fizemos essa melhoria. Estamos testando o dosador de cloro e controle do pH, os senhores podem ver aí. Em breve, nós vamos verificar a necessidade aí da liberação para aquisição derradeira, né? Mas o que nós podemos, nesse momento, dizer para os senhores é que tem funcionado bem. O equipamento ele garante a estabilidade da nossa piscina de uma maneira que nós não tínhamos nos anos anteriores, tá? Fizemos aqui troca de registro, organização das casas, de bombas, barrilete, fizemos a pintura dos encanamentos, e por fim, a iluminação de Natal. As meninas capricharam esse ano, Ana e Ive, e os moradores adoraram. Bem, isso tudo que nós fizemos de manutenção, tem aí o dedinho da Eline, um software que permite, né, a organização das atividades dentro de um planejamento. Nós não apagamos só os incêndios, a gente tem uma sequência de atividades aí, eu encho o saco da Ive para que a gente siga, né, o cronograma de manutenções, tá? E aí eles nos mandaram aqui um agradecimento por esses 3 anos de utilização do software. Bem, agora nós vamos para o item 1, e aí lembrar que esse item está sendo prejudicado, ou seja, nós não vamos votar, ele não será deliberado hoje, porque está faltando o mês de dezembro, certo? Mas vou passar brevemente aqui para os senhores saberem que nós tínhamos apresentado. Então, as certidões estaduais estão ok, débito de FGTS está ok, débito trabalhista está ok, débitos tributários está ok. Nós temos aqui, vai ficar disponível na apresentação, então logo a gente termina essa apresentação aqui, no canal Condomínio, lá em documentos, tá? Aqui, do período de janeiro a dezembro, e o nosso saldo em dezembro ali de 620 mil. Lembrando que nós tivemos, durante esse período, de outubro para cá, outubro de 24, nós tivemos a nossa fachada sendo restaurada, pintada, e por isso essa diminuição considerável do nosso saldo,
mas ainda temos um saldo respeitável diante de uma despesa que foi paga integralmente com os recursos do condomínio, sem a necessidade de rateio. Eu sempre destaco isso, as pessoas falam assim, mas vocês tiveram os 700 mil da ação contra a construtora. Primeira coisa, o primeiro subsíndico do Jardins do Brasil a mover uma ação contra a incorporadora foi o Moisés. Falo isso porque sou alvo de acusações pérfidas, me acusando de ser um capacho da construtora, dizendo que eu não tenho ânimo de fazer nada contra a construtora, o que é uma grande mentira. E o tempo tem mostrado isso, e é importante destacar diante das calúnias ou da difamação constante que eu recebo. Nosso vizinho, Mantiqueira, levou 24 meses pagando valores para financiar essa obra. E nós, pela excelente condução dos assuntos financeiros do condomínio, conseguimos fazer sem ter que colocar a mão no bolso para isso, né? Então, nós temos aí, diferente dos outros anos, a coluna de despesa, ela está ligeiramente acima da receita por conta desse gasto, né? A nossa inadimplência continua baixa, tem uma ligeira diferença em relação ao período anterior, mas continuamos aí com valores inferiores a 3% na média. Tá? Trouxe aqui também, vai ficar disponível para os moradores verem, desse total de 85 mil, como que ele está distribuído no percentual entre jurídico e extrajudicial. O que isso representa nos períodos? O nosso saldo histórico. Então, dezembro de 2019 era o saldo quando eu assumi. A progressão até chegarmos aí perto de 2 milhões. E aí, então, há uma diminuição por conta da reforma que nós fizemos sem a necessidade de rateio. Também é importante destacar que antes da minha gestão, nós não tínhamos uma expressão significativa, né, de multas. Não que eu me orgulhe de multar meus vizinhos, não é sobre isso, mas é sobre a responsabilidade. Levo bastante sério essa missão. E lembro que na Assembleia que me elegeu em 2020, uma vizinha me perguntou como que eu lidaria com a necessidade, por exemplo, de notificar ou multar um amigo. E essa questão que ela me fez naquele dia me acompanhou durante os primeiros meses da minha gestão para que eu encontrasse uma solução que fosse possível o distanciamento entre o Moisés morador e a responsabilidade institucional do subsíndico. Então, eu desenvolvi um processo em que eu, obviamente, né, faço parte dele, porque preciso ter certeza de que está dentro dos parâmetros, que as notificações estão sendo feitas dentro do princípio legal e das nossas regras internas, mas, basicamente, ela parte ou de um morador que faz a denúncia, ou da nossa equipe de segurança, e aí, então, ela é tratada internamente pela minha equipe administrativa, e só então eu faço a assinatura das notificações, quer seja advertência, quer seja multa, né? Então, aqui nós temos essa demonstração desses últimos anos
Em 2024, teve uma redução importante comparada a 2023, mas, infelizmente, tivemos um aumento aqui. E outra coisa importante que os senhores precisam saber, a convenção diz que todo esse dinheiro vai integralmente para o fundo de reserva. Tá? Então, se tem essa parte ruim, e aí quando eu digo ruim, porque politicamente é ruim eu notificar as pessoas, multar as pessoas. Esse gráfico mostra que eu não tenho sido omisso em relação às outras gestões, ainda que custe, né? E eu gostaria realmente que não custasse, mas infelizmente algumas pessoas entendem, e quando eu multo, eu estou fazendo isso por um ímpeto pessoal, e não é verdade. Esse dinheiro acaba ajudando o condomínio. Então, fico triste de um lado, mas como um bom muquirana, financista que sou, fico feliz que a imprudência de alguns é dinheiro no nosso caixa. Então, agora vamos para o item que nós deliberaremos, que é a aprovação orçamentária. Nós temos aqui as premissas que nós consideramos. Como nós tivemos uma aprovação de aumento em agosto, então o período aqui considerado é de setembro a dezembro. Então, consideramos os contratos de terceirização, de manutenção, conservação, consumo, material e administrativo operacionais. Trouxe aqui, como sempre faço, o comparativo do índice de custos condominiais. Esse RMSP é região metropolitana de São Paulo. O Secov usa esse índice como balizador. Então, por exemplo, IPCA, nós tivemos dezembro fechando com 4,26. E o ICOM 4,62. Trouxe aqui um gráfico para os senhores terem uma ideia. O amarelo é o IPCA e o verdinho é o ICOM. Então, na média, quando a gente compara os dois, e aí você fala, mas por que você está usando o ICOM? Porque ele é um apanhado do que os condomínios praticam. Então, embora o IPCA ele sirva, né, como uma referência de inflação para consumo, a realidade dos condomínios, contrato, e aí outras regras, né, que podem eventualmente causar um aumento maior, eu procuro, então, olhar as duas coisas e fazer uma média, mas a média é entre os índices, a média nunca é sobre ano, porque eu ouvi, né, uma pessoa me perguntando, Moisés, por que você não soma e divide, faz uma média dos valores de inflação? Porque a inflação ela simplesmente se acumula ao decorrer dos anos e não se faz média, né? Gradativamente a inflação ela vai consumindo o poder de compra do dinheiro. Então, infelizmente é assim. Não é o Moisés que inventou isso. Simplesmente é. Por isso que a gente traz aqui, né? E aí, então, qual é a proposta? Nós fizemos, né, os ajustes todos. Vai ficar disponível para os senhores verem cada linha. Mas duas coisas eu levei em consideração. Uma, o fato de que nós fizemos recentemente o aumento. Então, nós estamos falando aqui de uma inflação de aproximadamente 4,4. Se a gente pensar que é só de setembro a dezembro, é um pouquinho menor. Então, a proposta que eu estou trazendo para os senhores é de não ter aumento nesse momento. E a justificativa para não ter aumento não é de popularidade, não é de garantir votos. O objetivo aqui é o de levar em conta que nós já estamos, né, com uma previsão ajustada e que estava programada já para o período até dezembro, né, do ano que vem, embora a gente tenha feito para
para agosto, né? Então, nós vamos conseguir sim absorver a necessidade de aumento e vamos manter, e aí, essa proposta. Claro que os senhores podem discordar, e aí eu vou deixar no canal Condomínio a opção de sim, não, ou abstenção. Mas, então, aqui a proposta para a previsão orçamentária de 2026, no caso do Abrolhos, é de não ter aumento. Tá? Aqui é a divisão dos gastos, para os senhores entenderem o que mais consome do nosso condomínio, das nossas cotas, né? Aqui é exatamente o que você paga hoje, que não vai mudar nada, mas está aqui. E eu disponibilizei já as previsões do mês de agosto e essa nova, para os senhores entenderem que houve sim alteração aqui das linhas, né? E entender aonde que eu consegui fazer os ajustes para a gente manter. Vamos trabalhar bastante para reduzir essa inadimplência, ainda mais no período dos próximos meses. Isso vai garantir que a gente absorva esse aumento que não está sendo feito no momento. Outra questão é a cautela. Nós estamos vivendo um momento muito preocupante, diferente do que era a promessa daquela guerra da Rússia e Ucrânia, quando nós fizemos as melhorias no nosso, na nossa brinquedoteca, né? Algumas pessoas falam assim, vai começar a guerra, tal. Nós conseguimos avançar, valorizou bastante o nosso condomínio, então aquela guerra, ela não afetou como havia promessa. Mas, nesse momento, o mundo que nós conhecemos parece que está mudando. Então, temos aí um governante poderoso e que está causando bastante no mundo, né? E, então, temos também questões recentes que foram aprovadas no nosso Congresso Nacional, que é a reforma tributária. Então, a gente ainda tem questões que precisam ser entendidas. Vamos entender como que essa reforma vai afetar os custos para o condomínio, e aí, eventualmente, a necessidade de ajuste será trazida para os senhores, tá? Mas, a princípio, nossa programação é para que a gente tenha o ano com o mesmo valor do período aí de agosto de 2025, tá certo? Aqui o item de eleição do subsíndico, eu sou candidato, né? Vou colocar minha proposta quando a gente terminar essa apresentação. Como dissemos no começo, precisamos de 3 pessoas para compor o Conselho do Abrolhos, tá? Então, as pessoas que derem seus nomes aí no chat para Fernanda, a gente vai colocar no canal Condomínio, e o mesmo aqui para eleição do conselheiro do Abrolhos na central. Acho que esse aqui é uma posição que demanda aqui um entendimento maior, né, dos assuntos, porque recentemente nós vimos aí numa Assembleia Geral como que o posicionamento de uma subsíndica pode criar dificuldades para questões que estão em andamento. Então, o conselheiro da central precisa ter um conhecimento aí do que o Jardins do Brasil é e de que contribuição que pode dar para os nossos assuntos, tá? Por fim, em assuntos gerais, eu quero mencionar que nós temos aí o pedido da Marli, por exemplo, e do Edson, para que a gente faça a instalação de uma hidromassagem no espaço que nós temos, que divide, né? Porque a gente fala academia, mas esquece que nós temos ali o spa, que é composto
pela ducha, pela sauna, aqueles sofás, né, de descanso ali. Então, do lado da ducha, nós instalaríamos uma hidromassagem. Então, esse aqui é um assunto que a gente vai amadurecer junto com o conselho. Vamos ver a questão da viabilidade de como que a gente pode dar sequência a isso. Houve um pedido na última Assembleia, em agosto, né, sobre a eventual melhoria do nosso sistema de climatização. Por enquanto, parece que o sistema antigo ainda está dando conta, então vamos avaliar aí a necessidade real de fazer esse investimento, certo? E aí, então, eu dou por encerrado aqui a minha apresentação. A partir de agora, nós vamos fazer a liberação dos itens para votação. Os nomes que forem dados aí para a Fernanda serão incluídos no canal Condomínio para votação, tá certo? Tão logo a gente termine, vou colocar disponível para os moradores a minha proposta para os moradores apreciarem, certo? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, Ive, Fernanda, Matheus, da BBZ, doutora Ellen Sobral, da FR. Eu não sei se o doutor Francisco chegou a entrar. Sabe me dizer, Fernanda? Sim, ele entrou, Moisés. Ele entrou, eu acho que caiu. Ele entrou e caiu? Não, estou aqui. Ah, doutor, desculpa, perdão. Eu vou parar de compartilhar minha... Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Vou parar de compartilhar minha tela, porque eu fico às cegas, né? Agora sim eu vou conseguir ver na sala. Maravilha. Doutor Francisco, quero agradecer a sua presença também. Imagina, Moisés, eu que agradeço mais uma vez, obrigado. A doutora Ellen estava inicialmente aqui na Assembleia, eu realmente tive uma questão emergencial, por isso que eu acabei atrasando, mas eu faço o gosto de estar presente nesses momentos, porque é onde a gente consegue ouvir, de fato, a coletividade, como funciona e necessariamente como a gente pode contribuir para a casa de vocês. No final do dia eu também moro em condomínio, eu também moro em prédio, eu também tenho um síndico, eu também tenho um corpo diretivo, né, que leza pelo, né, que está lá sempre zelando pelo meu lar. Então, estamos aqui agora como fornecedores de serviço, então a gente está aqui para ouvir o outro lado, e eu faço questão de estar presencialmente, ainda mais juntamente com você, Moisés, Fernanda, que são profissionais também muito atentos. Muito obrigado, estamos aqui. Obrigada. Nós que agradecemos o privilégio aí da sua presença, doutor Francisco, doutora Ellen. E aí, encerro aqui a minha participação, nós encerramos a apresentação. Isso não quer dizer que a Assembleia está terminando, na verdade ela continua, né? Vou devolver a palavra à nossa presidente. A participação, os votos são feitos no aplicativo do canal Condomínio. Lembrando que não há custo dessa Assembleia, como nós fazemos na central, porque o Abrolhos, desde que eu entrei, eu trabalhei para que o cadastro, né, demonstrasse a realidade. Então, nós temos todos os proprietários cadastrados, as suas frações ideais, inclusive as unidades privativas, né, as garagens, elas constam. Então, nós respeitamos a convenção. Quando a pessoa vota, ela está votando com suas frações. Outra coisa que precisa ficar claro a Fernanda, ela nos envia um relatório de inadimplentes. Então, se eventualmente você tenta fazer seu voto e não consegue, diz que tem um erro, verifique se você está em dia, porque, como diz a legislação federal, quem participa é a pessoa que está quite com suas obrigações com o condomínio. Então, nossas despesas, elas são compartilhadas.
Então, outra fala inadequada, por exemplo, a gente fala assim, Moisés, você recebe do condomínio, então eu pago o seu salário. O vizinho não paga meu salário porque eu não sou empregado do condomínio, né? O doutor Francisco disse a palavra, estou aqui como prestador. O Moisés, como subsíndico, ou como síndico geral, ele também não pode ser interpretado como um prestador. Mas você recebe os honorários, né? Sim, recebo. Estou submetendo, né, os meus honorários à avaliação dos senhores, ou seja, sempre a Assembleia que decide se quer ou não quer. Mas eu sou um representante. Não sou um representante político, né, no sentido restrito da palavra. Eu não sou um vereador, eu não sou um prefeito, mas é semelhante. Então, você paga o salário do prefeito? Paga, por imposto, né? Então, assim, sua contribuição de cota paga os meus honorários? Paga meus honorários. Mas você não fala para o prefeito que você paga o salário dele. Então, eu esperava que nenhum vizinho meu falasse a mesma coisa para mim. Mas, infelizmente, alguns acham que eu sou um prestador, que eu sou um empregado, e eu não sou. Eu sou um representante. Represento os interesses desses moradores, ou seja, que compartilham, né, a propriedade desse espaço aqui do Abrolhos, dos Jardins do Brasil, mas faço isso dentro daquilo que diz a lei, né? Então, sou um representante, muito parecido com a figura aí também de um advogado, que recebe uma procuração, como eu assinei recentemente uma procuração pública para a FR, né, para o doutor Francisco e a doutora Carolina, e eles me representam juridicamente. Eu represento os moradores em todos os aspectos, financeiro, civil, criminal. Eu não sou a pessoa que mata o outro, mas se tiver uma morte no condomínio, o primeiro a ser chamado serei eu. Então, vou responder às questões criminais do condomínio. Isso não quer dizer que eu seja o causador. A pessoa me processa e fala assim, porque você não está multando a pessoa que está me enchendo o saco lá, porque está fazendo barulho para mim. Óbvio, você pode fazer qualquer acusação no judiciário e o doutor Francisco vai me defender, né? Ou seja, dentro das atribuições que eu tenho, há também ali o espaço para defesa, né? Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Minha querida conselheira Marcela, eu devolvo a palavra para você e agradeço mais uma vez a participação. Pessoal, gostaria de pedir, né, aos moradores que participem, mas participem de verdade desse condomínio. Nós somos 498 unidades, é isso, Moisés? 498 unidades só no Abrolhos. E numa reunião como essa, né, onde há uma prestação de contas, nós não temos nem 10%, né, de moradores participando. Então, assim, gostaria de convidá-los a participar mais, porque isso aqui é para vocês, né? Eu sou moradora, eu sou conselheira, e acho que sou uma das conselheiras que tem estado no posto há mais tempo, né? Não porque acho o máximo, eu quero ser conselheira, eu faço muita questão. Não, eu acho importante fazer parte, né? Mas eu acho importante que esse posto seja passado para vários outros moradores, para que eles possam entender como é que funciona, para que eles possam opinar, colaborar, né? A gente desempata algumas situações, né, que o síndico, de uma maneira muito democrática, né, ele faz a análise, ele passa para nós, conselheiras, avaliarmos, mas nós, conselheiras, temos estado sempre, né, nesse mesmo grupo, porque tem faltado um morador interessado em participar. Participar, gente, não é entrar para você ter um trabalho a mais, uma profissão a mais, não é isso. É você fazer parte da comunidade que você mora, que seus filhos moram, né, que seus respectivos companheiros moram. E, de fato, entender, colaborar, né, e saber onde é que você está morando, o que é que você está pagando, né,
A opinião da gente, quanto morador, é importante, mas não é só trazer uma opinião para fazer um tumulto num grupo de moradores, sabe? É trazer, de fato, ideias, é fazer uma pesquisa. Eu, né, fui uma das que mais briguei com a construtora logo quando vim morar aqui. E graças a essa briga e a outros moradores me apoiando, Moisés, na época não era síndico, comprou essa briga comigo, né? A gente conseguiu melhorar algumas questões que seriam custos altíssimos no futuro para a gente, né? Então, eu gostaria de pedir nesse momento para que moradores colaborem mais, né? Seja se candidatando para o conselho, seja entrando mesmo no fórum para estar trazendo sugestões, vendo o que é que outros moradores têm trazido. Passe na administração, pergunte aí como é que estão as coisas, né? E aí, Ivi, tá tudo bem? Ivi, tá precisando de alguma coisa? Né, Ivi? Eu vou pegar a correspondência, eu vou lá e digo, tá tudo bem? E aí, funcionários, vocês estão sendo bem tratados? Né? Como é que estão as coisas por aqui? Pergunto para Moisés, e aí, Moisés, está tudo bem? Tem alguém causando muito tumulto? Tem alguém, né? Enfim, colaborando mais, menos? Porque eu, como moradora, eu acho isso muito importante. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente para que vocês se envolvam mais aqui, né? Alguns sabem, eu sou funcionária da Prefeitura de Osasco, né? E o mesmo que eu estou dizendo a vocês, eu digo para o munícipe, eu digo, a cidade é de vocês. Vocês pagam os impostos daqui, né? O prefeito está ali como nosso gestor, mas nós somos colaboradores. Então, assim como eu pago os impostos em Osasco, eu pago o condomínio aqui, eu quero, né? Eu quero satisfação, eu quero dar opinião. Quando o munícipe liga, né, no meu setor e faz alguma queixa, eu digo, você está certo, é isso mesmo, é com a sua opinião, é com a sua colaboração que o vereador, o prefeito, os diretores vão sabendo de algumas questões e vão trazendo sugestão, e vão trazendo soluções, né? Então, por favor, moradores, vizinhos, participem, mas de maneira colaborativa, ok? Esse é meu convite a vocês. Mais uma vez, eu vou me candidatar para o conselho, porque, até o momento, nós não recebemos listas de pessoas interessadas, né? Então, assim, quero muito? Não, mas na ausência de representantes, eu vou ter que me candidatar de novo, né? Porque eu acho um absurdo um condomínio desse tamanho não tem nenhuma representação, né? Então, por favor, participem. Esse é meu pedido como vizinha, meu pedido como conselheira, né? Vamos juntos, tá bom? Para que a gente possa fazer o espaço cada vez melhor, tá certo? E obrigada a participação de todos. Obrigada, viu, senhora presidente? Foi ótima com as colocações, com os apontamentos. Eu acho que quanto maior o número de pessoas que estiverem ali atuando em prol do melhor, né? Porque você tem que trazer novas ideias. Combinar nunca vai combinar, cada um vai ter um ponto de vista diferente. Mas morar em condomínio é democracia, né? Existem a assembleia que é convocado para poder discutir as pautas que são de interesse dos moradores, mas quanto maior o número de pessoas atuando e participando em conjunto aí com o síndico e com o corpo diretivo, fica tudo muito mais fácil. Viver em comunidade é simples, né? Obrigada, viu, pela participação, pela atuação na condução dos trabalhos, pelo apoio. Moisés, mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu só quero agradecer esse trabalho, né? Quero aproveitar as palavras aí, a convocação da Marcela, né? Quero falar sobre o trabalho que elas realizaram durante essas duas gestões, né? Já são 4 anos aí. Eu comecei aqui no Abrolhos em 2020. Já são 6 anos, né? São 3 mandatos. Estou me candidatando aí para o 4º mandato. Tive no começo aí a participação do Otacílio, senhor Jaime, do William, né? Tive também participação de outro conselheiro, mas as minhas conselheiras queridas, as minhas amigas, né? Marcela, Roseli, Ivone e Thalita têm realizado um trabalho importante, né? Elas têm me ajudado nas decisões que nós temos tomado nos últimos anos. Quero lembrar
que essa questão da confiança, algumas pessoas elas acham que não é correto, que não deve haver, né, uma entrega cega, coisa que não acontece, né, porque as meninas elas não passam pano para o Moisés, né, elas atuam nos bastidores aí, cobrando, mas há muita confiança nesse grupo, né, elas confiam no trabalho. Isso não quer dizer que haja ausência de reclamação, elas reclamam também. E essa confiança, ela é fundamental para os avanços que nós tivemos. É interessante, e podem pesquisar isso, os países, né, as nações de maior desenvolvimento econômico e humano também, né, IDH, são nações que as pessoas que compõem o grupo, ou seja, seus cidadãos, têm confiança no outro. E aí você fala assim, mas entre amigos? Não. Você está andando na rua e o seu cidadão, o seu co-cidadão, o seu compatriota tem um sentimento de confiança. Quando nós temos isso, o índice de desenvolvimento, o índice de riqueza é maior do que aqueles lugares em que o compatriota duvida do outro, teme o outro, desconfia do outro. As pessoas pensam que desconfiar enriquece, mas é o contrário. Enriquece aquele que confia. E eu não tenho traído a confiança desses moradores aqui que depositaram a sua confiança no meu trabalho. Eu tenho demonstrado que é possível fazer milagres, sim. Eu uso a máxima de que o segredo mais importante é aquele que é demonstrado, é aquele que está visível ao olho nu. As pessoas passam por ele e não conseguem entender. Então, o segredo do nosso sucesso no Abrolhos, como pagar R$1.450.000 sem ter que fazer rateio, é fruto da confiança que eu tenho desses moradores. Esses moradores confiam em mim e eu retribuo essa confiança por um trabalho sério, um trabalho de zelo, como disse o doutor Francisco, né? Nós estamos zelando aqui. Eu sei que às vezes os moradores ficam impacientes, né? Porque querem alguma coisa em determinado momento. Eu, por exemplo, lamento muito que alguns vizinhos, né, que quando vieram morar aqui não conseguiram aquelas coisas que conseguimos nesses últimos 6 anos da minha gestão. Eu gostaria de ter realizado nas gestões anteriores, né? Ou seja, eu gostaria de ter sido o gestor que eles não tiveram, porque parece que eu só realizei agora, né, por interesses pessoais, e não foi, né? Então, o William, por exemplo, foi uma das pessoas que contribuíram bastante para que a brinquedoteca fosse renovada. Não foi o Moisés pensando na Sara que fez isso. O Moisés não é tão fitness assim, mas o Moisés ouviu a Roseli e os outros vizinhos que pediram as melhorias da academia. Eu nem uso tanto salão de festa, mas, por exemplo, o ar-condicionado que nós colocamos nesses últimos 6 anos, né, ou seja, todas as melhorias que aconteceram eram como fruto da confiança que foi depositada. Alguns queriam que fosse mais rápido, mas não tem milagre, né? Ou você tem dinheiro para fazer, ou você pede emprestado e paga mais caro. É uma escolha. Isso quer dizer que no futuro a gente não vai ter rateio? Não necessariamente. As decisões são sempre feitas pela maioria.
Infelizmente, nas assembleias, a maioria é da minoria. Ou seja, 18 pessoas participando de uma assembleia dessa, onde deveria ter no mínimo aí 50 pessoas, 100 pessoas, né? E fazemos assembleia online, não porque eu tenho medo do combate, não porque eu tenho medo da presença. Algumas pessoas acham que eu sou um covarde que tenho medo de enfrentar. Eu não sei de onde essas pessoas criaram isso, porque as assembleias anteriores em que eu participava eram online. Então, assim, não mudou nada, né? Não tenho medo de ninguém, não tenho medo da verdade, não pratico o mal, não pratico a desonestidade, e não ter que ficar falando isso toda hora reproduziu esse sucesso que nós temos aqui no Jardins do Brasil, no Abrolhos. Outros subcondomínios nos invejam, e nos invejam por quê? Porque nós estamos unidos num propósito de tornar a nossa vida cada vez melhor, mais confortável, mais seguro, mais limpo, e sem perder a decência, né? Nem sem se rebaixar a um discurso que não se pratica nesse condomínio. E graças a Deus eu tenho aí o apoio de pessoas fortes como a Marcela, como a Ivone, como a Roseli, como a Thalita, que mesmo com as atribulações que têm nas suas vidas pessoais, dedicam uma parte do seu tempo para ajudar o condomínio. Então, esse discurso todo aqui é para falar sobre elas, né? E expressar a minha gratidão aí pelo serviço que realizaram. Então, desejo boa noite a todos. Muito obrigado, Fernanda, doutor Francisco, doutora Ellen, e todos que estiveram presentes aqui, Matheus. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Então, podemos dar por encerrada? Sim. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Pode encerrar a gravação. Fernanda? Sim, Pode encerrar a gravação. obrigada. Boa noite a todos, bom descanso. Obrigado, boa noite. Obrigado, Moisés. Boa noite. Obrigado, boa noite, doutor Francisco. Matheus, você consegue encerrar a gravação? Oi, Moisés. Você consegue encerrar a gravação? Ainda continua gravando. Sim, não, quando todo mundo sair, ele encerra automático. Tá. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Boa noite. Aqui, ó. Parar a gravação.